Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será mais um vídeo, talvez o segundo, sobre política, que vai estar, portanto, na playlist política, onde também você vai encontrar o vídeo de um programa de ontem, domingo, o William Vac de domingo de ontem, que foi dia 1º de setembro, muito interessante, onde um trio de professores, né, discutiu sobre o estado do presidente, o estado que eu quero dizer assim, as condições atuais do presidencialismo brasileiro, né, sua origem, seu futuro, e foi uma discussão muito interessante, né, porque eu resolvi colocar lá na playlist, porque eu acho que são discussões como essas que são importantes para a gente escapar dessa polarização bizarra, doentia, a que estamos confinados no momento, né? Nada contra a polarização em si, eu acho que, quer dizer, você acaba, quer dizer assim, enfim, por mais que você tenha frações, por mais que você tenha frações, partidos, né, em algum momento você tende a criar uma coligação, duas coligações que se opõem, etc, etc, e você acaba desembocando numa espécie de bipartidarismo, vamos dizer assim. Isso é meio inevitável. O problema é a paixão, e eu diria a paixão doentia, com que isso hoje nos afeta. E eu uso esses termos porque eu acho que isso é um sintoma de uma insatisfação impotente. Nós nos sentimos insatisfeitos, mas não sabemos o que fazer, então ficamos aí deplaterando e discutindo e brigando inutilmente, sem obter nenhum resultado. Então, acho que a discussão precisava ser conduzida em outra direção, né? Uma direção muito específica, muito evidente, o que nós, eleitores e cidadãos, queremos de reformas do nosso sistema político-eleitoral, de tal modo que esse sistema passe a nos representar de fato, que a gente passe a se sentir representado por aqueles que elegemos. Porque todos que estão lá foram eleitos, mas eleitos... Eu acho que o brasileiro, finalmente, nós conquistamos o gosto, né? Ganhamos o gosto pelo voto, nós gostamos de votar, não é uma coisa muito comum no mundo, mas nós gostamos de votar. Tanto que o voto é obrigatório, porque o voto obrigatório deixou de ser obrigatório já há algum tempo. Você, se não votar, você justifica lá e fim de papo, pouca coisa acontece, além de uma multa de uns trocados, né? Acho que a maioria das pessoas vota porque gosta do exercício eleitoral. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E a gente não toca nesse ponto o quanto deve, né? Mas o que acontece? Aí a gente vai lá e vota. A gente vota... Você vê que a gente lembra em quem votou para executivo, mas quando se trata da Casa dos Representantes, daqueles que de fato nos representam, que são os legisladores, a gente não lembra em quem votou. Eu, por acaso, da última eleição, eu lembro em quem eu votei, porque foi um voto bem consciente, né? Mas, no passado, você votava ali em qualquer um, sabe? E esquecia. Isso é muito ruim. Mas é ruim por quê? Porque eu, nos meus 66 anos, nunca me apareceu nesta rua ou em qualquer outra rua que eu tenha morado, em época de eleição, um candidato a deputado a vereador para conversar com os moradores na rua, que tivesse, sei lá, reunido os síndicos e subsíndicos, para apresentar suas propostas, discutir, conversar, saber dizer. O que é uma prática comum do que eu defendo, que é o voto distrital. Entende? Então, isso é uma das reformas, talvez, no meu entender, a principal, que uma vez adotada, viraria de cabeça para baixo o nosso sistema político eleitoral. Claro que há outras sugestões
de outros, há críticas ao voto distrital, enfim, há problemas que talvez tivessem que ser singularizados para o caso do Brasil, que é um país muito grande, né? Enfim, disso a gente pode voltar a conversar em outra ocasião, mas eu vou deixar aqui o link para esse William Vac, que é muito bacana, muito legal, e vamos tentar, de algum modo, levantar essa questão do voto distrital e outras questões aí, né, que digam respeito à reforma do sistema político eleitoral para que a gente alcance uma situação em que a gente se sinta de fato representado pelos políticos que elegemos, né? Mas a motivação principal deste vídeo é os dois fatos que mexeram com o Brasil, sei lá, ou com as redes sociais, pelo menos, nessa semana que eu tive um pouco longe, estive longe daqui, de certo modo, do canal, por uma série de motivos, mas, enfim, estou aqui de volta. Que foram, né, a suspensão do Twitter, ou X, pelo Alexandre de Moraes, né, e a aparição já, né, a vinda à tona dessa figura sombria chamada Pablo Marçal, né? Eu queria falar dessas duas coisas, né? Sobre a suspensão do Twitter, não me parece... me parece bastante legal, quer dizer assim, não havia alternativa, né? Quer dizer assim, um empresário não pode não cumprir a legislação brasileira e não ter alguma punição, algum ônus, senão vira zona, senão vira bagunça, né? E aí não tem jeito, quer dizer, aí, consequentemente, logo em seguida, na mesma medida, eu vou chamar assim, não é, acho que não é o termo, né, mas a transferência do ônus das multas do Twitter para a Starlink, que foi um negócio que causou uma certa espécie, né, até uma certa revolta entre algumas figuras. Eu acho engraçado, quer dizer assim, duas coisas. Uma coisa, a gente precisa entender, e eu acho que aí é que está o grande barato do Alexandre de Moraes. Eu estou meio que surpreso, porque agora é que eu estou dando mais atenção a isso, até por conta da suspensão mesmo de uma rede social, que eu já nem gostava mais. O Twitter ficou muito ruim depois que ele foi comprado pelo Elon Musk. Eu fui um dos primeiros a entrar no Twitter. Aliás, eu sou o primeiro Antônio Caetano de uma porção dessas redes, de quase todas essas redes. Gmail, Facebook, Instagram, Twitter. Mas, por exemplo, o Twitter eu demorei, acho que 10 anos para aprender a usar. Eu entrei, acho que em 2008, 2006, agora não me lembro. Eu demorei 10 ou até mais anos para... Não sei se eu comecei a usar em 2016 ou em 2018. Acho que foi 2018. Porque eu não entendia muito a lógica do negócio e... Enfim. Mas aí, quando eu aprendi a lógica, que é uma lógica, no fim das contas, contra-intuitiva, pelo menos não sei se contra-intuitiva, mas contra-consensual, ou não consensual, né? Eu fiquei encantado, porque era uma maneira espetacular. Aí eu criei minha própria maneira de navegar pelo Twitter, etc. Eu usava muita lista, seguia poucas pessoas, nenhuma famosa, e criava listas. E aí era muito legal, porque eu me mantinha, eu trocava com pessoas, sabe? E era uma relação legal, porque era uma relação tipicamente digital, quer dizer assim, não tinha aquele excesso de fotos e aquela falsa intimidade, não. Era uma coisa
ali e tal. Era uma relação digital, era muito legal. Eu conseguia ter relações digitais. Às vezes eu nem sabia o nome da pessoa, porque a pessoa usava um pseudônimo, alguma coisa. Muito legal. E o que era, vamos dizer assim, de gente famosa, que trazia alguma informação, eu botava em lista. Não me interessava muito os comentários, eu também não era de comentar nada. Comentava, assim, dessas pessoas que eu seguia, legais, anônimas, fazia um comentário bem, sempre educado, né? Nunca provocadora, mas tentando ser engraçadinho e tal, tará, tará. Era essa a ideia. Eu gostava muito. Aí tudo isso virou de cabeça para baixo, eu não conseguia mais receber nada. Começou a ficar muito chato, sumir. E apareci agora quando fui ver, né? Mas, enfim, eu acho que o Alexandre entendeu, acho que por conta de estar nisso já há mais de um ano, mais de 2 anos, ele entendeu a lógica disso aqui. E entendeu que, na verdade, ele está amarrado por uma legislação, apesar do Marco Civil, que foi uma legislação escrita para o mundo impresso. E que ele precisa aplicar no mundo digital em tempo real. Entendeu? E aí ele aprendeu, e nesses 2 casos, né, ele dá mostras disso. Então, eu vou analisar assim pontualmente essa decisão dele. A primeira coisa que ele fez foi suspender o Twitter. Ok, trivial, sabe? Porque o cara não estava seguindo as decisões jurídicas que lhe eram impostas e aí isso não é possível. Né? Então ainda estamos no âmbito da lei impressa. Né? Ainda estamos ali no âmbito do mundo impresso. Mas era preciso intimar esse cara. O que ele fez? Intimou pelo Twitter. Aí houve uma gritaria aí, especialmente do pessoal que, enfim, se opõe ao Alexandre, né? E aí, por conta disso, defende o Elon Musk, um tanto quanto contraditoriamente. Mas eu digo, vem cá, mas intimação não é para levar na casa do sujeito? Entende? Não é fazer chegar às mãos do cara? Ele fez chegar a intimação. E levou na casa do cara, botou no Twitter. Pumba! Se não me engano, botou no Twitter dele, agora não me lembro exatamente, né? no perfil do Elon Musk. Pronto, tá lá, o senhor está intimado aqui por isso. Foi genial. Eu achei absolutamente genial e absolutamente legal. Ele cumpriu a finalidade, ele cumpriu a função dele num mundo digital. Sabe? E o Musk mordeu a isca, ou aceitou o jogo, porque deu mostras de que estava ciente, etc, tanto que reagiu. Aí teve o segundo momento, em que ele congela as contas da Starlink, porque alegando que o dono de fato da Starlink é o Musk. Aí começou, os especialistas, não, são 2 empresas diferentes, não, isso, aquilo outro. Imediatamente, aí novamente, o Musk dá conta, dá mostras de que é isso mesmo. A gente pode dizer que ele mordeu a isca, mas eu prefiro dizer que não é exatamente mordeu a isca. Mas é que é isso mesmo. Tanto que ele reagiu e falou, a Starlink não vai suspender conta de ninguém. Quer dizer, o Musk disse isso. Então ele também responde pela Starlink. Então, nada mais lógico que você congelar as contas da Starlink para arcar com as dívidas de multas do Twitter. E agora das multas que vai receber, porque também vai ser suspenso. Aí vem uma outra galerinha dizer, não, mas a Starlink presta serviços para o Exército, para as Forças Armadas e tal, isso vai ameaçar a segurança nacional, que absurdo do Alexandre de Moraes, esse ditador. Eu digo, eu li uma matéria, que eu também vou colocar aqui, do Leandro Demore, em que ele diz, segundo as fontes dele, que as Forças Armadas usam
a Starlink e a Telebrás, o sistema, a banda K da Telebrás, que se utiliza de um satélite brasileiro estático. E o Starlink, se não me engano, é uma rede e tal, parará. E, pelo que eu entendi da matéria do Demore, as Forças Armadas usam os dois ao mesmo tempo, às vezes separado, às vezes um de cada vez, o que está melhor naquele momento e tal, tará. Então, dando a entender que talvez se pudesse prescindir, não sem perda, da Starlink. E pelo que eu entendi também da matéria, e aí que vem a ironia, a Força Armada mais dependente da Starlink é a Marinha. Justamente, e provavelmente esses contratos foram fechados no tempo do Bolsonaro. E a Marinha se notabilizou na figura do seu ministro por ser a arma que mais entusiasticamente aderiu à ideia de uma intervenção militar. Né? Aí você diz que estranho, não é? Quer dizer assim, um ministro que diz abraçar, né, o pensamento de um grupo que se propõe a defender o Estado-nação contra os avanços do globalismo, entrega a vigilância, né, aérea, espacial, aérea, terrestre, marítima, né, ou, enfim, da sua arma, né, a uma empresa privada e estrangeira, sem criar nenhuma alternativa. Não, e olha, veja, eu acho justíssimo uma discussão sobre o papel do Estado-nação no mundo globalizado, no mundo inexoravelmente globalizado, cada vez mais, e isso não tem volta. O mundo vai se tornar cada vez mais globalizado. Quer dizer, e a gente que de fato necessita de esferas de administrativas, pode ser o termo, mas uma esfera mais alta, supranacional, para regular isso. Quer dizer, só a ONU já não dá mais conta, a gente vai precisar evoluir para isso, né? Quer dizer assim, então você vai ter a comunidade europeia, você daqui a pouco tem uma comunidade das Américas, você vai criando subblocos e daqui a pouco a gente vai... Porque o mundo está cada vez mais dependente. E até por isso é justo que se pretenda preservar a autonomia, né, até espiritual mesmo, intelectual, cultural, das nações, né? E não só das nações, mas dos estados dentro das nações, dos municípios dentro dos estados, das cidades dentro dos municípios, dos bairros, porque dentro das cidades, porque o grande barato da digitalização é o empoderamento, qual é a palavra que se usa muito hoje, do local, da força local, da capacidade que a gente tem de se organizar localmente de uma maneira muito fácil e rápida, né? O que era um termo que se usava muito há um tempo, talvez se use por aí em algumas instâncias, que é glocal, ao mesmo tempo global e local, né? Isso é uma característica desse mundo que a gente vive. Então, nada contra. Agora, é muito engraçado, né? É de um entusiasmo naif terrível, né? Que você entregue, sabe? Sem nenhum... Não tem um backup, não tem uma alternativa, quer dizer assim, então, como agora que o Elon Musk diz, não, então eu vou tirar a Starlink do Brasil, né? Tá, e aí pronto, para de prestar serviço, e aí como é que faz? Aí a culpa é do Alexandre de Moraes ou a culpa é do ministro, que não contratou
por uma questão de segurança. Quem é que tem segurança com um artefato só? O mínimo que se exige, quer dizer assim, porra, num prédio, por exemplo, o elevador, os corredores têm uma luz de emergência. Né? O hospital tem gerador. Né? Por questões de segurança. Então, quer dizer assim, então as Forças Armadas não têm um gerador de emergência, entre aspas, não tem uma alternativa, aí a culpa não é do ministro. O ministro faz cumprir a lei. Né? Ah, não podemos tocar no Elon Musk porque dependemos dele. Porra, aí, meu amigo, aí não dá certo. Sabe, aí não dá certo. Então, e aí temos o outro lado também, tem mais um aspecto aí. Sim, o uso das VPN. Punir com multa de 50 mil quem usar VPN para acessar o X. Ai, uma gritaria que absurdo, não sei o que ele é, vai entrar no meu celular, vai levar meu celular. As pessoas só demonstra o quanto o Alexandre entendeu o negócio, como é que é. Evidentemente que ele não está preocupado. Todo mundo que tem um Apple, um iPhone, tem já lá nos iPhones uma VPN gratuita. Ela botou ali, tu já está acessando, acabou, já está acessando o X. E fique lá, mergulhado naquela pocilga, à vontade. Né? O objetivo aqui é, e já morderam a isca, é evitar que quem acesse por VPN use outros meios para fazer publicidade, para publicar aquilo que não deveria estar circulando. Os deputados lá, aquele garoto bobão, desculpe os eleitores dele, mas é realmente uma figurinha lamentável. O lá de Minas, né, um outro também, essa turma, aquela turma dos caras de sempre já andaram, já foram para a internet e tal, estou aqui acessando, não sei o quê, provavelmente vai ganhar uma multa. Dificilmente serão caçados porque eles hoje dominam o Congresso. Né? Mas vai ganhar uma multa. Sabe? E outros que se aventurem no mesmo caminho de tornar público ganharão também. Sabe? O objetivo foi esse. O objetivo não é ficar sabendo se Antônio Caetano, aqui no recesso insone do seu lar de madrugada, acessa o X. Né? Acho que isso nem na China os caras conseguem fazer com uma VPN. Né? O objetivo é justamente dar uma trava nesses... Eu não vou usar adjetivos nesse caso, né? Nessas figuras que insistem em tornar público mentiras, uma série de... Olha só quem está aqui, passando por aqui, passou bem aqui em frente, tal. Enfim, acho que esse é o objetivo. Então, eu fico muito impressionado, porque eu acho que a atuação, nesse caso, do Alexandre de Moraes foi lapidar e espetacular. Sabe? Assim, como é que se diz? Sem arestas, sabe? Sem arestas. E sobra-nos ainda para falar essa coisa dos debates lá de São Paulo, né? Já se falou muita coisa, eu acho um absurdo que tenha gente dizendo, não, mas esse cara aprendeu a usar. Não, o cara não aprendeu a usar nada. O cara é só uma figura mal educada, sabe? Que se vale da fraqueza do jornalismo, tá? Porque se eu estou entrevistando alguém ao vivo, quando você entrevista alguém, por exemplo, vai na casa da pessoa, leva um gravadorzinho, senta e começa a bater papo, você pergunta uma coisa, a pessoa responde outra, você pergunta de novo, a pessoa responde outra, você pergunta de novo, ela não responde,
Você não precisa nem fazer 3 vezes, você faz uma, segunda, né? Beleza, você não bate boca com a pessoa, nada. Depois, na hora de editar, para ser impresso, você diz, olha, ele não respondeu, ou corta aquilo ali. Você pode editar o material, tá? O material que resultou daquela entrevista. Agora, ao vivo você não pode. Então, você tem que deixar bem claro, olha, fulano, você não respondeu a minha pergunta. E se você continuar não respondendo as minhas perguntas, eu vou encerrar essa entrevista aqui e agora. Vou chamar os comerciais. Acabou e depois entra outra coisa. Tchau, um abraço para você e nunca mais apareça aqui. Ponto. Eu quero ver, isso é que tinha que ser feito pelos entrevistadores. E não ficar meio intimidados, sabe, com... Pô, o cara, você pergunta a ele sobre os crimes que ele cometeu e ele responde falando do Lula. Rapaz, não foi isso que eu te perguntei, não. Sabe? Do Lula, falarei quando o Lula vier aqui. Agora estou falando de você. Então, olha só, gente. Comerciais, por favor. Até logo. Tchau, um abraço. Fora. Sabe? Esse cara, não sei se é a legislação ou uma espécie de CONAR da imprensa, um conselho comum, que decidiu que partidos que não têm, sem representação política no Congresso, não têm direito de participar de debate. O partido desse cara, que é um partido, já se sabe de muita coisa, né? Não tem representação. Então, portanto, ele não tem que estar nos debates. Mas ele tem 12%. Lei é lei. É por isso que as pessoas se chocam com o Alexandre de Moraes. Sabe? É por isso que a gente chega nesse estado em que chegamos, sabe? Porque não se cumpre o básico. O cara não pode estar lá. Ele não devia ser nem convidado. Aí ele graciosamente foi convidado uma vez, se comportou mal, nunca mais. E isso não é o ônus. Quem tem que carregar esse ônus não são os outros candidatos. Quem tem que carregar esse ônus são as empresas de comunicação. Mas ele traz audiência. Meu irmão, então faz um programa com ele. Dedé, Mussum, Zacarias e Pablo Marçal. Ou sei lá, coitadinho do Dedé, Mussum e Zacarias, está aqui falando, entendeu? Faz um programa de Zorra Total com o Pablo Marçal. Zorra Total com o Pablo Marçal. Faz um programa com ele. Ele dando porretada na mesa, que não tinha um cara antigamente, acho que era Borghetti, que dava com um cacetete na mesa. Eu vi umas 2 vezes, passei com a televisão assim, tinha umas figuras dessas, graças a Deus. Porra, tem uns 20 e tantos anos que eu não tenho televisão. Nunca, e nem dei bola para televisão. Mas isso aqui eu vivo aqui dentro. Mas, enfim, entende? Se a empresa televisiva acha que ele dá Ibope, então faz um programa com ele. Agora, quem tem que segurar o ônus de não convidá-lo são as TVs. É claro que os outros candidatos deveriam, então, também, se a TV chama, desmoralizar essa TV e desmoralizar e ir embora. Olha só, eu só vim aqui para dar um recado. Esse senhor está aqui indevidamente. Ele está aqui porque, sob pretexto de prestar um serviço cívico ao espectador, o que essa TV quer buscar é audiência. E eu não sou palhaço, eu não vou ficar aqui sendo perturbado por uma figura como essa aí. Mesmo que isso signifique perder essa eleição, perder voto, sabe? Agora, também tem isso, ninguém mais, sabe, se comporta segundo suas próprias medidas internas, pessoais, aprendidas, trazidas de pai para filho. O cara se mede
por pesquisa, por marqueteiro e tudo mais. Né? Agora, já estou encerrando, já tem 30 minutos, então, minha praga de Antônio, praga de velho. Tá? Minha praga é o seguinte: o bolsonarismo em São Paulo vai acabar sem candidato no segundo turno. Esses dois, Nunes e Marçal, vão se destruir mutuamente. Acabará havendo, sim, um segundo turno entre Tabata Amaral, depois de uma composição com o Datena vindo para vice, e o Boulos. E aí vamos ver quem ganha. Nem o Nunes e nem o Marçal irão para o segundo turno. Minha Padre Kelmo. É uma praga, eu estou rogando como uma praga, eu não estou fazendo nenhuma previsão, sabe, assim, baseada em informações, mas eu acho bem possível, hein? Acho bem possível. E quem vai adorar, sabe quem vai adorar isso? O Tarcísio de Freitas, que finalmente vai se livrar do Bolsonaro. E o Kassab, obviamente, né? É isso. Amanhã eu volto de novo, mas aí com algo que nos interessa de fato, algo que carregaremos para a vida inteira, não essas eleições contingentes e passageiras, mas meus comentários sobre, que não os comentários que são eternos, mas o poema Tabacaria, que eu estou aqui comentando aos pouquinhos, só para despertar a curiosidade nos amigos mais jovens aí, e também nos mais velhos, que revisitem não só esse poema, mas Fernando Pessoa. Né? É isso, meus amigos. Um beijo para todos. Boa noite.